O ministro Henrique Ricardo Lewandowski tem 63 anos. É integrante do STF, Supremo Tribunal Federal. No momento, é também presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Lewandowski é formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Foi advogado, juiz e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entrou no STF em 2006, indicado pelo então presidente Lula. Lewandowski assumiu a presidência do TSE em 2010, ano de eleição. Votou a favor da aplicação da lei da ficha limpa já nas eleições de 2010, mas foi derrotado. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. E a gravação, como sempre, é aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política Entrevista é o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Olá, ministro, muito obrigado por aceitar o convite. Eu começo perguntando, o plebiscito no Pará foi bem sucedido? Quanto custou esse plebiscito? Bom, o plebiscito foi muito bem sucedido, mostrou que a Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar eleições, plebiscitos e quaisquer outras consultas populares. O plebiscito custou 19 milhões, a previsão inicial era de 25 milhões de reais, mas nós conseguimos fazer esse plebiscito por 19 milhões. Dá uma média de R$ 4,00 por eleitor, o custo do plebiscito. E dentro de 2 horas, a partir do término da eleição, no fechamento das urnas, nós conseguimos já ter o resultado matematicamente apurado e divulgado publicamente. O custo desse plebiscito ficou mais ou menos na média de uma eleição geral no Brasil, quando há eleição geral? Sim, ficou dentro da média. O custo das eleições presidenciais, computando o custo do primeiro e do segundo turno, foi de aproximadamente R$ 3,60 por eleitor. Agora um pouquinho mais caro, considerando a inflação, considerando também os custos maiores de um estado difícil, como é o estado do Pará, onde existem locais inacessíveis, em que o deslocamento é mais custoso, enfim, a logística é mais complicada. O senhor chegou a dizer que esse tipo de consulta à população pode ser realizado com mais frequência. Com que frequência seria viável fazer esse tipo de consulta? Nós da Justiça Eleitoral defendemos que essas consultas sejam feitas preferencialmente com as eleições gerais e locais que se sucedem a cada 2 anos. Isso já foi feito no Acre, não foi? Foi feito no Acre na questão do fuso horário, a decisão a respeito do fuso horário. Isso baratearia muito essa consulta popular e evitaria maiores problemas, maiores gastos, enfim, e a população sempre, de certa maneira, ela paralisa suas atividades para comparecer às urnas, a todo o processo eleitoral, a propaganda. Então, se fosse feito a cada 2 anos, seria muito mais conveniente. A máquina de votar brasileira, aquela urna eletrônica, ela pode comportar uma eleição e uma consulta ao mesmo tempo? Para as próximas eleições de 2012, nós já alteramos o programa de nossas urnas e ampliamos a memória, de modo a que o eleitor, quando for escolher o seu candidato, poderá também, concomitantemente, simultaneamente, responder a alguma consulta. Que tipo de consulta poderia, na sua opinião, ser colocada na urna para o eleitor na eleição geral de 2012 para prefeitos e vereadores? Questões técnicas mais sofisticadas não se prestam a serem objeto de consultas populares. Por exemplo, a questão da relação homoafetiva, que acabou sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, é tipo da questão que poderia ser submetida à consulta popular. A questão do aborto dos fetos anencefálicos, por exemplo, também é uma outra questão controvertida no Congresso Nacional e também no próprio tribunal. Isso Descriminalização de drogas como a maconha, por exemplo? Perfeitamente. São questões relativamente simples no que diz respeito à consulta e que podem ser respondidas com sim ou não. Por exemplo, se nós levássemos uma consulta mais sofisticada, a divisão dos royalties do pré-sal, essa é uma questão que comporta várias nuances e é claro que é mais difícil de se consultar ao povo. Para que uma consulta dessa possa ser incluída já na eleição do ano que vem para todos os eleitores brasileiros, dependeria de o Congresso votar uma lei
determinando a Justiça Eleitoral que incluísse essa consulta no processo eleitoral? Perfeitamente, como ocorreu com o plebiscito, porque é preciso de uma lei, é um comando que faz com que a Justiça Eleitoral atue e comece, inclusive, a buscar recursos para isso, porque um plebiscito, uma consulta popular, demanda recursos e esses recursos só podem ser alocados mediante uma lei. Quanto tempo seria necessário para que o Congresso aprovasse e desse tempo para a Justiça se preparar para o ano que vem? Bem, ou já passou o tempo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu fiquei, como presidente do TSE e como presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, fiquei surpreendido com a rapidez da resposta da Justiça Eleitoral. Em menos de 6 meses, nós preparamos o plebiscito do Pará. Claro que foi localizado, mas eu acho que não teríamos maiores dificuldades em 6 meses prepararmos um plebiscito. Se até março, meados de março, o Congresso decide incluir uma consulta no ano que vem sobre drogas, aborto, união homoafetiva, haveria tempo hábil? Nós teríamos condições de responder afirmativamente a essa demanda. Há os adeptos da consulta popular, da democracia mais direta, e há aqueles que temem um pouco isso, até por experiências já ocorridas em outros países, na Europa, no início do século passado, Alemanha. E o senhor, que opinião tem? Não é um pouco perigoso também fazer esse tipo de consulta popular e criar uma linha direta entre uma parcela grande da população que vai daí então deixar de lado as minorias? Bem, a democracia chamada participativa é um passo para além da democracia puramente representativa. Desde há muito tempo chegou-se à conclusão que há uma crise da democracia representativa, quer dizer, o povo não se sente adequadamente representado por aqueles que estão no Congresso e no Executivo, no Parlamento de modo geral, e no Executivo. Bem, então, os políticos e os juristas de todo o mundo buscaram alternativas. E uma dessas alternativas é justamente propiciar ao povo, aos eleitores, a participação no processo político, na gestão da coisa pública, mediante determinados instrumentos. Por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa legislativa popular, que, aliás, entre nós trouxe frutos importantes, como, por exemplo, a inclusão do artigo 41A na lei das eleições, que impede a compra de votos, a lei da ficha limpa, controvertida, mas que, inegavelmente, a meu ver, é um avanço. Mas eu concordo que não se pode chegar a um extremo oposto, que é introduzir entre nós a chamada democracia plebiscitária, quer dizer, isso ensejaria até um cesarismo, um populismo que seria totalmente indesejável. Aí, no caso, talvez o ideal, não sei o que o senhor acha, seria que essas consultas tivessem exatamente esse caráter, de serem consultas, caráter consultivo para orientar o Congresso nas suas decisões? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a democracia participativa jamais substituirá os representantes legitimamente eleitos. Essas consultas são importantes para subsidiar os parlamentares. Para o ano de 2012, quais novidades já estão apresentadas e que os eleitores devem esperar? Nós estamos vivamente empenhados em avançar no processo da identificação biométrica de nossos eleitores. Quer dizer, este ano e no começo de 2012, preparando as eleições gerais, pelo menos 7 milhões de eleitores recadastrados. O que é o reconhecimento biométrico? Bom, o reconhecimento biométrico significa o seguinte: o eleitor se identificará mediante as suas impressões digitais. Portanto, não haverá mais possibilidade de fraude ou erro na identificação do eleitor. E nós prevemos que em 2018, quando o Brasil tiver cerca de 150 milhões de eleitores, todos eles estarão recadastrados biometricamente. O senhor acha que nós estamos muito longe ainda do dia em que haverá redes seguras por meio da internet, para que os eleitores possam votar a partir de algum local remoto, inclusive de suas casas? Tecnicamente, isso seria possível. Hoje nós fazemos transações bancárias de monta, simplesmente digitando uma senha. O temor da Justiça Eleitoral e de todos aqueles que acompanham o processo eleitoral é justamente a coação dos eleitores, a possível coação dos eleitores. Imaginemos o seguinte, que numa grande empresa ou num sindicato, num grande sindicato, o presidente dessa empresa ou do sindicato convoque todos os funcionários ou todos os membros do sindicato para votarem no mesmo dia num determinado candidato, com bandeiras, com lanche, etc. Então, esta coação do eleitor, nós ainda não conseguimos superar essa possível coação do eleitor.
Então, quando alguém vai ao local de votação, ele está protegido pelas autoridades, pelo juiz eleitoral, pelos mesários, pela polícia e pelas forças de segurança do país, garantindo a mais livre expressão da sua vontade política. Há muita crítica por parte daqueles que analisam as contas e a transparência das contas dos partidos e dos políticos nas eleições sobre como os partidos prestam as suas contas. Há mais facilidade de acesso sobre os candidatos do que sobre os partidos, que entregam depois. Eu não sei, o senhor me corrija, ainda entregam não totalmente, às vezes, em formato digital, não fica facilmente disponível. É possível melhorar isso aí? Sim, nós estamos agora trabalhando na alteração das nossas resoluções para que haja uma padronização na entrega das contas, inclusive para facilitar o controle, assim como ocorre com a Receita Federal. Hoje é um programa padronizado e nós brevemente introduziremos isso. Os partidos políticos teriam que seguir regras semelhantes às que uma empresa, por exemplo, segue ao declarar o seu imposto de renda. Exatamente, com padrões e parâmetros definidos iguais para todos. E tudo eletrônico? Tudo eletrônico, exatamente. Como que o senhor acha que isso poderá já estar disponível e para que daí os cidadãos possam olhar no site do TSE e fiscalizar eles próprios? Nós estamos fazendo força para que já nas próximas eleições possamos ter esse sistema implantado. Já em 2012? Já em 2012. Os partidos reclamam muito, os políticos também, que a arrecadação de fundos, doações de pequenos doadores pela internet no Brasil é muito difícil porque a legislação só permite ao candidato começar a receber dinheiro quando é candidato, 3 meses antes da eleição. Então o tempo é curto. Diferentemente de países como os Estados Unidos, onde se arrecada dinheiro o tempo todo. Como se resolve isso? Eu defendi na eleição passada, isso publicamente pela imprensa, que a campanha eleitoral deveria começar um pouco antes, pelo menos do começo do ano relativo às eleições, que 3 meses é muito pouco, inclusive para conhecer os candidatos. Então, com um ano de antecedência, um pouco menos que um ano, no começo do ano, o candidato ficaria mais exposto, poderia participar de debates, poderia, enfim, participar de programas de televisão, para que o eleitor conhecesse efetivamente. O mesmo ocorreria com as doações de campanha. Eu acho que as doações são legítimas, embora eu defenda que as eleições de pessoas jurídicas, de empresas, devam ser banidas. Aceitaria a eleição de pessoa física, pessoas naturais, dos indivíduos, como ocorre nos Estados Unidos, que se a pessoa tem o direito político de apoiar um candidato, até de trabalhar num comitê, por que ele não teria o direito também, se estiver convencido do acerto de sua escolha, de participar com uma determinada quantia em dinheiro? A campanha do Obama foi uma campanha milionária, muito bem sucedida do ponto de vista financeiro, e foi justamente abastecida por pequenas doações de eleitores por meio da internet. O senhor não acha que os partidos são um pouco, com perdão da palavra para os partidos, preguiçosos? Porque, veja bem, os partidos políticos, nada os impede, a qualquer tempo e época, de pedir dinheiro, doações para eles, partidos, pela internet. Eles poderiam pedir antes do processo eleitoral para que reforçasse a agremiação e ela daí depois pudesse usar, eventualmente, na campanha. Bem, o que ocorre... Isso algo impede os partidos de pedir dinheiro o tempo todo? Não, nada impediria. O que impede como foi bem observado, quer dizer, nós, na verdade, temos 29 partidos hoje legalmente existentes, registrados no TSE, mas, na verdade, são partidos sazonais, que eles só vivem no momento das eleições. Partidos verdadeiros que vivem durante todo o tempo são muito poucos. Hoje em dia, há uma situação relativamente esdrúxula na democracia brasileira, que cada vez está mais amadurecida, que é o fato de um prefeito, alguém que ocupa um cargo público, se declarar candidato, ainda que fora do horário de trabalho, enquanto ainda não é candidato, ele pode ser aí condenado por campanha fora de hora. Isso é realmente um fato? Alguém que é um prefeito em março, em janeiro, fala, eu vou ser candidato em outubro novamente. Ele está numa reunião, num restaurante com os amigos, é totalmente privado, fora do horário de trabalho. Ele é proibido de fazer isso? É proibido. Eu penso que isso tem que ser disciplinado realmente. Isso é um pouco... há uma certa hipocrisia nesse sentido, porque o homem público é um homem político, é um ser político antes de mais nada. Mas a lei, ela ativamente proíbe isso? Proíbe, claro, campanha fora do período autorizado. Eu penso que nós podemos evoluir para que as pessoas se identifiquem como
potenciais candidatos, como pré-candidatos, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, as pré-convenções, mas nós temos que proibir, vedar drasticamente o uso da máquina administrativa. A lei, ela em certa medida, já permite também essa interpretação que o homem público, fora do horário de trabalho, sem usar a máquina pública, faça uma reunião com amigos num restaurante, onde quer que seja, e se declare pré-candidato. Hoje ninguém faz isso, ou quando faz, fica com muito medo de ter o seu nome vetado. Acho que hoje já o tribunal, o TSE, poderia, numa resolução, talvez evoluir ele próprio para isso, dizer isso? Talvez numa interpretação, se fosse provocado, mas nós tivemos um exemplo recente de um homem público importante, um prefeito de uma capital, que após o expediente, ou nos dias em que não há expediente, se dedicou à criação de um novo partido político. Exato. Não é? Isso não sofreu nenhuma sanção. É um comportamento que foi admitido, digamos assim, ou pelo menos não foi contestado. No ano que vem vamos ter, talvez, acho mais de 350 mil candidatos, né, entre candidatos a vereador, a prefeito. Quer dizer, esses candidatos todos, se antes de serem candidatos oficiais, no Twitter, eles dizem, sou pré-candidato a prefeito da cidade tal, sou pré-candidato, vote em mim quando for a hora, ele pode ou não pode, na sua opinião aí? Olha, esta é uma questão difícil que não foi enfrentada ainda pela Isso não Justiça cabe Eleitoral. uma resolução? Não caberia, porque isto é o campo realmente delimitado, exclusivo do Parlamento. Ministro, vai ser uma guerra, então, no ano que vem, hein? Sem dúvida nenhuma, vai ser uma Facebook, guerra. Twitter, Nós temos que estabelecer alguns limites. Eu acho que o limite bom é aquele limite que é tradicionalmente estabelecido pela justiça, é o limite do razoável, impedir abuso de direito. Toda vez que alguém abusa do direito, ele pode ser sancionado de alguma forma. Uma situação objetiva, em janeiro, em março, antes de ser candidato, alguém que se declara candidato ou pré-candidato, nesse caso, aí o senhor acha que... Não, eu acho que já está entrando na zona da ilegalidade. Como nós não reconhecemos as pré-candidaturas, ele realmente desequilibraria o equilíbrio de forças dos demais que não se declararam. O senhor recomendaria a quem quer ser candidato no ano que vem, portanto, que... Cautela. Cautela. Usar Twitter, Facebook, essas coisas, ao se declarar candidato. Sem dúvida nenhuma, porque senão ele pode eventualmente ser sancionado pelo juiz local, pelo Tribunal Regional Eleitoral local, quer dizer, até a questão ser dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pacifica o entendimento com relação a um determinado assunto, ele pode sofrer alguma sanção. O PSD, um dos novos partidos recentíssimos do Brasil, tem uma ação que está para ser julgada no TSE sobre fundo partidário. Se tem direito ao fundo partidário de acordo com a proporção de deputados que entraram para o partido na sua criação. O senhor tem expectativa que isso possa ser julgado ainda agora, nesse finalzinho de ano, ou não dá mais tempo? O ministro relator, que é o ministro Marcelo Ribeiro, ele determinou a citação de todos os partidos que possam eventualmente ser prejudicados por uma eventual decisão favorável ao PSD. Quase todos, né? Pois é, então exatamente, isso faz com que esse processo seja projetado no tempo, a conclusão desse processo. Eu acho que ele deve ser dirimido, deve ser julgado no ano que vem apenas, esse ano não dará mais tempo. Essa ação sobre o fundo partidário, que vai considerar a constituição de um novo partido e como ele deve ser considerado para efeito de fundo partidário, também servirá de paradigma para outras considerações, como, por exemplo, a distribuição do tempo de TV em anos eleitorais ou não? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque a grande questão é saber o seguinte: se a legislação e também a jurisprudência do tribunal admite a migração de um político, de um partido para outro, pelo menos para fundar um novo partido, este candidato que legitimamente migra de um partido para outro, para fundar outro, existem situações em que se admite, inclusive, a migração de um partido já constituído, quando, por exemplo, o político sofre perseguições ou, enfim, restrições no seu partido de origem. Então, é saber se ele perde completamente as vantagens e os direitos que ele tinha,
ou se ele leva para o novo partido esses direitos que ele já possuía. Esse assunto terá que ser dirimido até o início do horário eleitoral, talvez. Perfeitamente, né? Exatamente. Nós vamos fazer, tenho certeza, eu tenho a convicção, manifesto até a minha esperança de que esse assunto seja levado a julgamento antes do início do horário propaganda eleitoral. O TSE inaugura nesta semana sua nova sede em Brasília ao custo de 327 milhões de reais, como foi noticiado. Era necessária? Era absolutamente necessária. Por quê? Muito necessária. Primeiro porque nós estamos nesse prédio antigo há mais de 40 anos. Quer dizer, nós tivemos um crescimento exponencial do eleitorado, um crescimento exponencial dos processos que tramitam no TSE e também um aumento enorme do número de funcionários e de advogados e pessoas interessadas que transitam pelo prédio. Não temos lugar suficiente para abrigar as nossas sessões. Nós temos as urnas, são armazenadas num prédio fora do prédio sede. Quando há eleições, nós precisamos construir um anexo para que os jornalistas acompanhem as eleições. As reuniões que nós fazemos, periódicas de avaliação e de trabalho com os TREs, são feitos em hotéis da capital, porque não temos instalações adequadas. Portanto, agora tudo vai ser na nova sede. Agora tudo será concentrado na nova sede. Até o armazenamento de urnas? Armazenamento de urnas. Vai caber tudo lá? Vai caber tudo. Praticamente. Urnas do Brasil inteiro? Sim, as urnas do Brasil, quer dizer, nós temos o grande... Claro que os TREs têm algumas urnas, mas nós temos as urnas, basicamente, temos muitas urnas para distribuição, as urnas que são adquiridas, as urnas que são transformadas, as urnas que estão em conserto. Nós temos um depósito enorme de urnas. E essas urnas devem ser depositadas em condições de total segurança, do ponto de vista de possibilidade de incêndio, inundação, etc. E agora nós teremos um local apropriado. O senhor acha que é necessário fazer algum aperfeiçoamento na forma como são indicados e nomeados os juízes nos tribunais superiores? Essa é uma questão polêmica, Com relação ao Supremo Tribunal Federal, especificamente, o que eu quero dizer é que nós temos um sistema que vigora desde 1891, desde a primeira Constituição Republicana. É um sistema que tem se provado correto. É o mesmo sistema adotado nos Estados Unidos da América. Nós, aliás, nos inspiramos no modelo norte-americano. Com a diferença que lá o Senado faz sabatinas muito mais extensas. Esse é o problema do Senado, né? Quer dizer, existe as sabatinas, agora, talvez o Senado pudesse estabelecer algum sistema digamos assim, de audiências públicas, prévias, alguma coisa. O sistema pode ser aperfeiçoado. Poderia ser, o senhor acha? A audiência pública seria de que forma? Talvez subsidiar, digamos assim, os senadores antes da sabatina propriamente? Da sabatina, exatamente. Talvez eu acho ouvir integrantes da sociedade civil. Da sociedade civil, especialistas, não é? Quando há uma indicação. Associações de magistrados, de advogados, isso poderia ser, poderia haver uma participação um pouco mais, digamos assim, intensa da sociedade, mas o modelo em si me parece que é bom. Existem outras alternativas, mas também essas alternativas possuem defeitos, por exemplo, virtudes e defeitos. O STJ, por exemplo, ele escolhe os seus candidatos, faz uma lista prévia, depois vai para o presidente da República. Há críticas de que o processo fica muito fechado, fica muito na mão dos juízes do STJ. O CNJ também tem um processo complexo de nomeação de seus integrantes. Então, parte deles são escolhidos pelo Senado e pela Câmara. Há uma intensa movimentação política dos possíveis candidatos. Isso é bom, isso é ruim, precisa ser avaliado criticamente também. Entendi. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, tem dado a entender que no início de 2012 pode apresentar o seu relatório do caso do Mensalão. O senhor deve ser o ministro que vai fazer a revisão do processo. O senhor já está se preparando para isso? Esse processo será examinado por mim, que terei que fazer um voto paralelo ao voto do ministro Joaquim, que são mais de 130 volumes, são 38 réus do Mensalão, são mais de 600 páginas de depoimento.
O revisor, ele produz um voto semelhante ao voto do relator. Ele precisa examinar a acusação, verificar se a acusação está subsidiada por provas, amparadas por provas, precisa examinar a defesa. Se estiver convicto que um dos réus é culpado, ele precisa fazer a dosimetria da pena. É um processo complicado. Você acha exequível a gente aguardar para o início do ano que vem esse processo, a entrega, se o ministro Joaquim de fato entregar o relatório, a sua revisão e o início ali do julgamento? Não, quando eu receber o processo, eu vou começar a examinar o processo. Vou começar do zero. Eu tenho que ler volume por volume, porque não posso condenar um cidadão sem ler as provas. No ano que vem, em 2012, 2 colegas do senhor, ministro Aires, ministro César Peluso, completam 70 anos, vão se aposentar. Sim. Tem sido, em geral, um pouco lento o processo de substituição de ministros do Supremo. Supremo desfalcado, enfim, esse processo lento, é lícito supor que dificilmente o mensalão será concluído no ano que vem, então? Sim, porque eu não tenho uma previsão clara. Quando eu receber o processo, eu examinarei o processo com toda a seriedade que isso implica, não é? Porque não se pode condenar alguém sem ler página por página do processo. Seria uma leviandade do magistrado. O senhor prefere não fazer uma espécie de previsão se é o ano que vem ou não? Não sei as dificuldades que eu encontrarei. O ministro Joaquim, claro que ele fez toda a instrução do processo, mas ele está com o processo há cerca de 4 anos, né? Então... Muitos são réus primários ali. Eu acho que corre o risco, inclusive, com esse passar do tempo, e depois eles ainda podem recorrer, que essas penas, para muitos ali, sejam, inclusive, prescritas? Sem dúvida nenhuma. Com relação a alguns crimes, não há dúvida nenhuma que poderá ocorrer a prescrição. E como alguns são imputados apenas crimes, enfim, de penas mais curtas, podem, sem inclusive, dúvida, não serem punidos, né? Não ser punidos. Mas essa foi uma opção que o Supremo Tribunal Federal fez de fazer com que todos os réus fossem julgados no mesmo processo. Se apenas aqueles que tivessem o foro privilegiado, exercendo um mandato no Congresso Nacional, fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, talvez esse problema da prescrição não existiria por conta de uma tramitação mais célere do processo. Eu, naquele momento, me manifestei no sentido de que deveria ser desmembrado o processo. E agora, enfim, tomou-se essa decisão sob o risco de muitos ali terem as penas prescritas. Pois é. Talvez o tribunal não tivesse antevisto a complexidade do processo, né? Com a nomeação da ministra Rosa Weber, que aí vai então integrar o Supremo, finalizando ali o quadro completo de 11 ministros, o senhor acha que ficha limpa, a gente pode aguardar um esforço do Supremo para o início do ano, apreciar de uma vez as pendências que existem a rigor dessa legislação? Sem dúvida. Eu acredito que no começo do ano esse assunto estará resolvido. Agora, pelos pronunciamentos que já vimos dos ministros, nós temos já uma maioria no Supremo no sentido da constitucionalidade, pelo menos da grande parte do dispositivo da lei da ficha limpa. Para nós, do ponto de vista da justiça eleitoral, o importante é que essa decisão saia antes das convenções partidárias, porque esse é o momento em que se define quem será ou não candidato. No caso do senador eleito pelo Pará e que não pôde assumir, Jader Barbalho, esse caso, enfim, há uma razão objetiva para ele não ter sido julgado até agora e poder eventualmente assumir o mandato. Agora, o senhor não acha que o tribunal poderia se esforçar um pouco para evitar esse tipo de situação, esse tipo de conflito? Olha, esse é um impasse que se deveu a uma circunstância de não estarem 11 ministros presentes no plenário. Quer dizer, houve um entendimento de 5 ministros de um lado e 5 ministros de outro, de que uns entenderam que o chamado recurso de embargos de declaração não era cabível no caso para alterar a decisão anterior da Corte. E outros 5 entenderam que seria possível. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades ou contradições, não para alterar o resultado de um julgamento. Agora, esse impasse, a meu ver, seria facilmente resolvido se o candidato, o senador, por meio de seu advogado, desistisse dos embargos declaratórios,
permitisse o trânsito em julgado desta decisão que lhe foi desfavorável, ingressasse com um outro tipo de recurso, um outro tipo de ação, que é a ação rescisória, juntamente com a medida cautelar, e ele então não teria, penso eu, maiores dificuldades em assumir o cargo de senador. Você acha que daí nesse caso seria mais rápido do que Sim, esperar essa decisão? a questão é procedimental. Agora, como... Agora vem o recesso Não, agora também. a ministra, vem o recesso e a ministra deve assumir, enfim. Mas eu acredito que mesmo no recesso, uma medida cautelar poderia eventualmente ser intentada e seria tomada pelo presidente da corte. Ele desiste do procedimento anterior, faz essa outra... Essa ação rescisória. Essa seria, pelo menos na visão dos 5 que votaram no sentido contrário à pretensão do senador, essa seria uma saída procedimental mais adequada. Porque parece que não há dúvida em relação à validade, pelo que se decidiu, a corte já decidiu da ficha limpa no caso dele, mas... Claro, no mérito não há nenhuma... o senador Jader Barbalho, ele mais cedo ou mais tarde assumirá o cargo de senador. A questão é apenas procedimental, técnica. Agora, ele corre o risco de perder, se a ministra Rosa Weber também considerar que não cabe o embargo aí, e daí ele teria que entrar de toda forma com essa ação rescisória. Ação rescisória. Entendi. É uma ação rescisória que no plano do direito penal chama-se revisão criminal. São 2 ações que servem para reparar injustiças ou erros judiciários. Entendi. Há no momento um debate no Congresso sobre conceder ou não um valor no orçamento, aplicar um valor ao orçamento que permita o aumento dos salários no Poder Judiciário. O senhor acha que é correta essa decisão de ter esse aumento de salários para o Poder Judiciário? Na verdade, não é um aumento de salários, é reposição das perdas salariais. Então, o Poder Judiciário, os magistrados e também os servidores do Poder Judiciário estão há muitos anos sem a reposição, estão defasados os seus vencimentos, os seus subsídios com relação à inflação. Qual seria o melhor parâmetro para definir com clareza, para que a sociedade entenda, o que seria um salário justo, por exemplo, a começar do ministro do Supremo Tribunal Federal? Bem, talvez comparar com a iniciativa privada, ver quanto ganha um técnico equivalente em termos de conhecimento, preparo, experiência, a um ministro do Supremo Tribunal, que o ministro do Supremo Tribunal ganharia, por exemplo, na iniciativa privada. Com outros ministros de outros países semelhantes ao Brasil em tamanho, PIB, talvez? É difícil comparar. Veja, por exemplo, o salário, os vencimentos, ou subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, de início logo ele sofre um abatimento, uma redução de 27,5% por conta do imposto de renda. Depois mais um percentual relativo à Previdência Social. Depois o seguro médico, que em todos os países é garantido pelo Estado aos seus servidores, especialmente do mais alto escalão, é arcado pelos próprios magistrados. Portanto, o valor nominal que é anunciado pela imprensa, no final ele sofre uma redução de cerca de 40%. Então, na verdade, o que ganha um magistrado líquido hoje não é aquilo que enfim, é anunciado. É mais ou menos quanto o valor líquido que recebe um magistrado do Supremo? Hoje o Supremo Tribunal Federal, em média, recebe cerca de R$16 mil líquidos. No seu melhor juízo, o que seria um valor que seria justo para um ministro do Supremo receber como salário? Na Inglaterra, dizem que o magistrado, quando assume o cargo, ele recebe simbolicamente as chaves do tesouro, significando que ele não tem um vencimento fixo, mas ele recebe do tesouro britânico aquilo que é necessário para ele ter uma vida digna. Então isso varia de país para país, não quero me referir a uma importância determinada, mas eu creio que hoje os magistrados estão bem remunerados, estão remunerados de forma adequada, mas é preciso fazer a reposição relativamente às perdas da inflação, como ocorre com qualquer tipo de servidor e qualquer tipo de empregado também na iniciativa privada. O CNJ tem se manifestado, pelo menos uma parte do CNJ, sobre regulamentação da participação de juízes, magistrados em eventos públicos, onde os juízes acabam se relacionando com entidades, com pessoas que têm interesse nas decisões que serão tomadas pela Corte.
Qual é a sua opinião sobre a participação de juízes, magistrados em eventos que são patrocinados por entidades e empresas que têm algum interesse nas decisões judiciais? Não há nenhum congresso que não seja patrocinado por alguma entidade pública ou privada. Quando estes eventos são de natureza acadêmica, são públicos e haja transparência no que diz respeito ao patrocínio financeiro desses eventos, eu não vejo nenhum problema. Porque é importante que os magistrados convivam com representantes do setor privado, ouçam também as suas ponderações, mas é preciso que isto seja o mais público e transparente possível e tenha sempre uma natureza acadêmica. A imagem desses eventos não é danosa ao judiciário? Não seria melhor, então, fazer dentro da sede do Supremo, que deve ter auditório, dentro do TSE, chamar as entidades da sociedade civil para debater ali dentro, em vez de ir aos hotéis? O problema é que não há espaço para isso. Como eu acabei de dizer, por exemplo, o TSE, para fazer reuniões com os 27 Mas num TREs... centro de convenções, por exemplo, em vez de um hotel. Por exemplo, aqui em Brasília é um centro de convenções bem grande. Mas isso é feito regularmente, há reuniões em centro de convenções. Acontece que todos os congressos têm sempre um momento de confraternização, um momento de lazer. Eu vi recentemente uma declaração do presidente da MB, o desembargador Nelson Calanda, dizendo que determinados resorts que são alugados fora de temporada são mais baratos do que se fossem feitos nas capitais, em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou São Paulo. Então é uma questão de custo também. Porque o magistrado, antes de tudo, é um cidadão também. Claro. Quer dizer, ele deve estar... Quer dizer, se houver alguma irregularidade numa decisão que ele vier a proferir, algum favorecimento, ele será sancionado. Quer dizer, o ordenamento legal tem instrumentos para isto. Quer dizer, Ministério Público, CNJ, os advogados, quer dizer, eu não vejo nenhum problema com relação à imparcialidade dos juízes. Ministro Ricardo Lewandowski, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição desse importante jornal que tanto tem contribuído para o progresso do país. Muito obrigado.